mulheres empreendedoras como vocês estão? Está começando mais um vídeo do nosso curso gratuito de design de sobrancelhas. Se você caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada, aqui no canal nós temos uma série de videoaulas onde eu ensino para vocês todo o passo a passo de como fazer umas sobrancelhas perfeitas e como se tornar uma design de sucesso. Então acessa lá nossa playlist e acompanha todos os vídeos porque uma aula complementa a outra. A aula de hoje é sobre design. Eu mostro para vocês como é feita a técnica com a cera e com a pinça e como cortar corretamente. Então presta muita atenção porque tem muitos detalhes e eu quero que vocês já saiam daqui, ó, prontas para treinar e arrasar. Estou aqui com a minha modelo, nós já fizemos um mapeamento. Se você não assistiu a aula de mapeamento, volta lá porque uma aula complementa a outra. Nessa aula nós vamos fazer o design dessa sobrancelha. Nós vamos retirar esses pelos que estão em excesso. E nós vamos fazer de duas formas, com a cera, essa daqui é a cera fria, e também com a pinça, para que vocês aprendam a fazer das duas maneiras. Quando você for utilizar a cera fria, é muito importante você sempre pentear as sobrancelhas para baixo, quando você for fazer a parte de cima, e pentear para cima, quando você for fazer a parte de baixo. Por quê? Se você deixar essa sobrancelha da forma que tá, você não consegue enxergar perfeitamente onde está a linha da sua marcação e você pode colocar a cera em cima desse fio e arrancar os fios e fazer um buraco nessa sobrancelha. E não é isso que você quer, né? Então você sempre penteie contra a direção que você tá fazendo. Como eu vou começar na parte de cima, eu penteio essa sobrancelha para baixo para eu conseguir enxergar todos os pelos que estão em excesso. Eu venho com a minha cera fria, eu sempre aqueço uns 3 a 5 segundos só para a cera conseguir desgrudar um pouquinho. E eu venho abrindo essa cera. Vou usar apenas uma e reservo a outra. Nós vamos posicionar essa cera do ponto alto para o ponto de arqueamento, sempre encostando bem. Não tenha medo de pegar nessas sobrancelhas, porque você já fez um mapeamento. Se o seu mapeamento está correto, não vai correr o risco de você fazer falha nessa sobrancelha. Então, pode colocar bem rente a marcação que você acabou de fazer. Você sempre estica bem essa pele, porque se você puxar sem esticar, você vai machucar e fazer ferida na pele dessa cliente. Então, você estica aqui, ó. Com o meu polegar, eu tô esticando essa sobrancelha, segura e puxa contra o nascimento dos pelos. Essas sobrancelhas, os pelos estão crescendo pra cá, então eu vou puxar de cá pra lá. Puxa. Assim que eu puxo, eu coloco minha mão em cima, porque isso vai aliviar a dor que a minha cliente vai sentir. Então, sempre que você termina de puxar, você coloca alguns segundinhos a mão em cima pra pressionar. Com a mesma cera, por quê? Porque ainda tem cola. Aqui não tinha muitos pelos, então você pode reutilizar a cera. Caso tenha muito pelo e não sobre cola, você precisa utilizar outra cera. Por quê? Senão você não vai conseguir tirar todos os pelos e você vai ter que refazer novamente o seu trabalho. Aqui na parte de cima você vai colocar a cera do ponto alto para o início dessas sobrancelhas, sempre rente à marcação que você acabou de fazer. Passa o dedo em cima só para certificar se realmente colou bem, estica essa pele e puxa contra o crescimento. Pressiona um pouquinho, prontinho. Do outro lado a mesma coisa, tudo que você fazer de uma sobrancelha você replica na outra. Passa lá o dedo para certificar se realmente essa cera colou bem. Estica essa pele e puxa, ó. Nessa sobrancelha, o crescimento já tá pra lá. Então, eu vou puxar de cá pra cá, tá? Estica e puxa. Pressiona. Pode soltar. Vou usar a mesma cerinha, tá? Não é a mesma cera que eu utilizei nessa. É outra cera já, tá? É a outra tirinha que a gente já tinha reservado. Colocou aqui no ponto alto, início. Pressiona. E puxa, segura um pouquinho, prontinho. Já vemos com outra cera, tá? Já é outro pedacinho. Aquece um pouquinho essa cera. Abre ela. E reserva o outro pedaço pra gente utilizar na outra sobrancelhas. A gente já vai fazer a parte de baixo dessas sobrancelhas. Então, eu começo a pentear pra cima pra eu enxergar onde está a linha da nossa marcação. A parte inferior você vai fazer da mesma maneira.
posicionar de um ponto para o outro ponto. Estica bem essa pele, posiciona a cera, passa só um pouquinho, só para certificar se realmente essa cera colou na pele. Estica, puxa, pressiona, pode soltar. Essa pele já tá praticamente limpinha, ficou bem pouquinho pelo pra gente fazer acabamento com a pinça. Posiciona ali a linha, a cera, de um lado pro outro, passa o dedo, puxa, pressiona. Agora a gente vem com a outra cera que a gente tinha reservado e vai fazer o outro lado dessas sobrancelhas. Vamos colocar lá no ponto final, puxando em direção ao ponto alto, passa o dedo para essa cera grudar bem, estica, puxa, pressiona. Ponto inicial, ponto alto, passa o dedo, estica essa pele, puxa, pressiona. Prontinho. Os pelinhos que ficaram foram bem pouquinhos, então agora a gente vai fazer acabamento com a pinça. Na aula de materiais, eu expliquei para vocês a diferença dessas duas pinças. Essa daqui é a pinça chanfrada e essa daqui é a ponta agulha. Nessa cliente, eu vou estar utilizando a ponta agulha. Por quê? Ela tem as sobrancelhas, os fios bem fininhos e os pelos que restaram são bem próximos à marcação. Se eu vim com essa pinça que tem a ponta muito larga, eu posso causar falha nessas sobrancelhas. Eu posso entrar demais porque um pelo vai grudar no outro e posso puxar pelos demais. Essa pinça de ponta agulha é uma pinça de precisão, então ela vai puxar de um por um e eu não vou correr o risco de puxar pelo demais. Porém, essa pinça de ponta agulha é um pouquinho perigosa, porque se você não esticar bem essa pele, você pode beliscar a pele e machucar. Então, sempre quando você for utilizar essa pinça de ponta agulha, sempre certifique se você tá puxando muito bem essa pele para você não machucar. Então, vamos lá. Pentei essa sobrancelha no formato que ela tá, porque eu já fiz a minha epilação com a cera, então eu já posso pentear do formato que ela é. Estico bem essa pele, vira assim um pouquinho, estico bem essa pele e venho tirando o excesso com a pinça. Você deita um pouquinho a pinça, segura no fio na raiz, não pode puxar no comprimento do pelo, porque se você puxar no comprimento do pelo, você vai quebrar e você não vai conseguir tirar, vai ficar um monte de pontinho de pelos aqui nessas sobrancelhas. Para dar um bom acabamento, você precisa puxar desde a raiz. Então, estica essa pele, puxa desde a raiz e traz esse pelo, ó. Tira desde a raiz. Aqui não ficou mais nenhum pelo, a gente conseguiu tirar toda na cera, então eu passo para a próxima etapa. Eu sempre vou fazendo de etapa. Aqui, parte inferior, 3, e do ponto alto pro início, 4, tá? Eu sempre vou fazendo nessa sequência, porque se eu ficar daqui pra lá, eu não enxergo o que eu tô fazendo e eu posso deixar pelo nessas sobrancelhas. Então, eu sempre vou fazendo por parte. Estica, coloca na ponta da raiz e vai puxando. Já tirei todo o excesso dos pelos com a pinça na parte superior, agora eu venho na parte inferior, da mesma maneira, esticando bem e tirando todos os pelos que estão rente à marcação. Tesourinha, tirando apenas o excesso. Nunca pentei totalmente essas sobrancelhas e venha cortando, porque você vai causar falhas nessas sobrancelhas, você vai causar buraco. Você vai tirar apenas o que for excesso. Sempre com essa tesoura de ponta reta. A de ponta torta, ela também causa falha nessas sobrancelhas, tá? Vem penteando, apenas o que estiver fora da marcação, você corta apenas a pontinha. Assim você vai fazendo por todas as sobrancelhas, viu? Dos dois lados. Ela não tem os pelos muito longos, então eu vou penteando, vou tirando apenas o que é excesso.
termina de um lado, vai pro outro. Penteia, tira apenas o que estiver passando da marcação. Tem sobrancelhas que nem precisa cortar, porque tem os pelos bem pequenos, então não precisa cortar, tá? Você tem que avaliar. Se precisar, você corta só as pontinhas. Prontinho, a gente já fez a epilação, já cortamos o pelo. Se essa cliente não for fazer a aplicação da rena, você remove toda essa marcação e faz o acabamento, tá? Na última aula eu vou mostrar como é que você faz esse acabamento. Porém, ela vai fazer a aplicação da rena. Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como faz a aplicação dessa rena. Caso a marcação tenha saído um pouquinho, não tem problema. É normal porque a gente tá com a mão para lá e para cá, esticando a pele. Então, acaba saindo um pouquinho dessa marcação. Mas você pode voltar com a linha e reforçar aonde tá um pouquinho apagado, para ficar mais fácil na hora que você for aplicar com a rena. Mas é a mesma marcação. Na outra aula eu mostrei pra vocês como que faz, então você pode replicar novamente nessa sobrancelha só pra reforçar. E essa foi mais uma aula do nosso curso. Se você ficou com alguma dúvida, me manda lá no Instagram que eu vou estar respondendo vocês. Se você gostou, deixa o like e compartilha para que mais e mais pessoas venham fazer parte desse projeto que já está ajudando tantas e tantas pessoas. E se você está fazendo parte, né, por favor, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar uma nova aula, vocês serão notificados. Até logo, te espero na próxima aula.